Aula de número 4, doutrina pentecostal. Falando da pregação pentecostal, o que é a pregação pentecostal? A mensagem pentecostal não é uma fábula, como também não é um emaranhado de discussões sem pé e sem cabeça sobre quem está certo ou sobre quem está errado em questões religiosas ou não. A mensagem pentecostal é a demonstração da essência da fé cristã, é a comprovação de que Jesus está prestes ou presente na vida do pregador da verdade, bem como em todas as atividades da Igreja de Cristo na Terra. A gente fala de mensagem pentecostal, aquela mensagem quente, aquela mensagem motivada, aquela mensagem genuína, aquela mensagem que não tem aquele clima parado, tenso, aquela coisa de velório, não é? Portanto, a mensagem que movimenta, a mensagem vibrante, a mensagem quente, esta é a chamada pentecostal. Né? A mensagem pentecostal é a chama viva que arde no peito de cada crente em Cristo e que está disposto a sofrer em defesa dela. Né? Esta é a mensagem pentecostal, aquela mensagem poderosa, cheia da graça de Deus, sobretudo da unção do Senhor. Glória a Deus. Como nasceu a mensagem pentecostal? Na manhã da nova aliança, o sumo sacerdote chamado Jesus Cristo, nosso Senhor, acendeu o fogo, a chama pentecostal que jamais se apagaria. Nos faz recordar daquele texto de Levítico, né? O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Ele mesmo pôs a lenha em ordem, e no dia de Pentecostes a chama começou a arder. Glória a Deus, né? Eu diria que no dia de Pentecostes não começou a igreja, né? A igreja começou desde João capítulo 20, quando Jesus ressuscitou, adentrou no cenáculo fechado, assoprou sobre eles e disse, recebei o Espírito. Ali começou a igreja. Mas no dia de Pentecostes, ali foi uma inauguração, né, vamos dizer assim, de uma igreja fervorosa, de uma igreja que abalaria o mundo com a sua mensagem santa, sagrada, quente, vibrante, sobretudo com muita unção de Deus. Ela ardeu no cenáculo, ela ardeu na casa de Cornélio, né, onde o Espírito de Deus caiu sobre todos que estavam ali na casa. Ela ardeu em Éfeso, enfim. Como arderá para sempre nos crentes da dispensação da graça, né? Eu diria que nós não estamos vivendo na dispensação da graça, mas na dispensação da graça superabundante. Porque graça por graça, em graça, com graça e pela graça, sempre houve graça na Bíblia. Sempre, né? O primeiro indício de graça na Bíblia está no caso de Caim. Quando Caim mata a seu irmão, eu diria antes de Caim, né? Quando Adão e Eva pecam, o Senhor coloca-os para fora do jardim. Aí está o primeiro indício de graça na Bíblia. E você pode perguntar, mas como assim? Sim, eles foram expulsos, porque se eles ficassem, correriam o risco, e certamente o faria, de comer da árvore da vida, estando já em pecado. E ali seriam condenados a viver eternamente em pecados. Deus, prevendo isso, os pôs para fora e preparou a morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus.
Segredos para ser um pregador genuíno da palavra de Deus. Primeiro segredo: atente bem se você tem o chamado para esse ministério, mas somente os que têm, porque há muitos que não têm. Acha que tem, vivem como se tivesse, prega como se tivesse, mas não tem, porque não possuem as prerrogativas bíblicas para tal. Glória a Deus. No entanto, algumas pessoas são chamadas por Deus para pregar esse evangelho de uma forma especial, através da exposição da palavra de Deus, seja em um púlpito de uma igreja, num pequeno grupo, numa célula, ou até mesmo em uma reunião evangelística ao ar livre, em qualquer lugar. É muito importante que a pessoa que deseja ser uma pregadora ou um pregador da palavra de Deus se atente e se tem realmente esse chamado, atenda para tal. Ou atente para tal. Vida na presença de Deus. Veja, primeiro, atente bem se você tem o chamado. Segundo, vida na presença de Deus. Ok? Isso nos lembra o caso de Noé. Diz a Bíblia que Noé andava com Deus. E andar com Deus aí fala de intimidade. Isso também nos lembra o caso de Enoque. Enoque andou com Deus 300 anos. E Deus para si o tomou. Isso fala de intimidade. Né? Quer ser um pregador? Tu queres ser um pregador genuíno? Tenha vida na presença de Deus. Tenha intimidade com Deus. Glória a Deus. Isso porque o pregador tem muito maior conhecimento sobre as verdades de Deus e, por isso, tem muito mais responsabilidade de ser um praticante delas. Mais conhecimento vem muitas responsabilidades. Terceiro, estudar a Bíblia todos os dias e com meditação constante. Não vale apenas estudar por estudar, mas estudar com meditação, estudar com responsabilidade, estudar com espírito de temor e de tremor, estudar com espírito dócil, simples, meigo, maleável, estudar com humildade. Mas estude a Bíblia todos os dias. Se você ler, em média, 3 a 4 capítulos por dia, você terá o privilégio de ler toda a Bíblia, desde o Gênesis ao Apocalipse, uma vez por ano. Glória a Deus. Número 4. Está sempre atento com Deus pelas oportunidades que estão a surgir. Um bom pregador não é alguém passivo, ou seja, que fica à espera de oportunidades para expor a palavra de Deus. Não. Deve estar sempre atento, porque a qualquer momento Deus pode te dar uma mensagem. Às vezes, analisando uma paisagem, analisando um simples caso que se observa no dia a dia, Deus pode dar uma mensagem. Por isso que é importante o pregador sempre andar com um bloco de anotações, para que, quando receber de Deus a mensagem, escrever. Número 5. Preparar-se com bons recursos, bons livros, revistas e periódicos, dicionários bíblicos e seculares, livros de comentários bíblicos, entre muitos outros. Né? Deixo aqui algumas dicas. Livro História dos Hebreus, de Flávio Joséfo, excelente livro. Comentário bíblico Moody, parece-me que de 5 volumes, excelente comentário. Comentário bíblico de Champlin, um bom comentário.
Algumas Bíblias boas, como a Bíblia de aplicação pessoal, a Bíblia Plenitude, a Bíblia BKJ, King James Version, uma das Bíblias mais achegadas aos originais, BKJ. Eu indico a todos os pregadores a Bíblia BKJ. Motivos pelos quais eu sou pentecostal. Isso é importante porque isso deve estar afetando você agora. Você da Igreja Assembleia de Deus, de quaisquer ministérios, você da Igreja O Brasil para Cristo, você da Igreja do Evangelho Quadrangular, você de muitas outras igrejas que ostenta a bandeira ensanguentada do Evangelho da Graça de Deus, você que é batizado no Espírito Santo, cuja evidência é falar em línguas, você que ama a Jesus Cristo, você que está, como disse Jesus, crucificado com Cristo, motivos pelos quais eu sou pentecostal. Primeiro, porque eu amo a palavra de Deus. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Glória a Deus. Porque eu amo a palavra de Deus. Tenho observado que nas Escrituras o pentecostalismo é doutrina clara, pelo menos para aqueles que querem abrir os olhos para entender. Acredito piamente na doutrina do batismo no Espírito Santo, cuja evidência é falar em outras línguas, conforme está escrito em Atos capítulo 10. Porque os ouviam falar em línguas e glorificar a Deus. Glória a Deus. Também porque acredito na obra continuada dos dons do Espírito Santo. Alguns ensinam que os dons estagnaram, pararam no século I. Mas o apóstolo Pedro disse: estes sinais seguirão aos que crerem. Não é? Jesus falou sobre isso. Estes sinais seguirão. Seguirão. Não temos um ministério de poste, de múmia, aquela coisa parada, aquela coisa sem vida. Estamos movidos ao ide de Jesus. Ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Ide por todo mundo. Porque acredito que os cultos não devem ser movimentos de velório. Aquilo sem vida, frívolo, frio. Porque nos céus haverá muitas alegrias e gozo no Espírito Santo. E por conseguinte, aqui também. Porque acredito que nossas mensagens devem ser moldadas, olha que interessante, irmãos, de extrema unção. A unção faz a diferença. Sobretudo de muitas revelações do Espírito Santo. Detalhe. Quando digo revelação genuína. Tem muitas brincadeiras com os dons espirituais. Já temos hoje muitas unções por aí, entre aspas. Unção do riso, unção do cavalinho, unção do tatu, unção do sapo, unção do boi, unção do leão, unção do lenço ungido, unção do tijolo ungido e muitas outras baboseiras que não têm respaldo na palavra de Deus. Portanto, quando eu digo revelações do Espírito Santo, quando eu digo
pentecostalismo de verdade é aquele pentecostalismo dentro das Escrituras Sagradas, estabelecendo um limite para você se soltar na presença de Deus, mas com limite e com responsabilidade. Glória a Deus. Quando digo que sou pentecostal, não me confunda. Nós estamos aqui a falar. Esses denominados de neopentecostais, riso, cavalinho, leão, tatu, fogo, entre muitas outras coisas. Isso não tem respaldo bíblico. Falando dos neopentecostais, segundo estudioso, o movimento pentecostal brasileiro se divide em 3 ondas. A primeira onda é o chamado pentecostalismo clássico, aquele que deu origem na Rua Azusa, no século XX, lá nos Estados Unidos. A segunda onda é conhecida como deuteropentecostalismo, ou pentecostal neoclássico. Movimento de cura divina, do início da década de 50. E por fim a terceira onda, neopentecostalismo, tendo suas origens na segunda metade da década de 70. E aqui temos alguns precursores do movimento neopentecostal. A Igreja Universal do Reino de Deus segue esta linha de neopentecostalismo. A Igreja Internacional da Graça também. Entre muitos outros. O culto neopentecostal. A Bíblia nos apresenta um modelo, preste bem atenção, um modelo de culto que é a adoração a Deus na pessoa bendita de Jesus. Portanto, Cristo é o centro. Ele deve ser o centro do culto, centro de nossas orações, centro do evangelismo, centro de nossas mensagens, centro de nossos louvores, centro de nossas vidas. Isso é pentecostalismo. Cristo, centro de tudo. Não é o que vemos num culto chamado neopentecostal, onde o homem passa a ser o centro, né? Você tem chamada de Deus, você, crente que tem chamada de Deus, não morre, você é especial, você é uma bênção, você é mais que vitorioso, você vai vencer, você é grande, você é especial, sempre exaltando o homem. Ora, isso é idolatria. Isto não é bíblico. Por atraente e satisfatório que pareça, não é para o homem que prestamos culto, e sim para Deus. A maioria, eu diria que quase todos os hinos nos dias de hoje, atual século XXI, nos dias de hoje, eu diria que quase todos os hinos estão contaminados com o antropocentrismo, infelizmente. É quando prestamos culto a Deus que somos confrontados com nossa realidade e descobrimos que somos carentes da graça de Deus. Glória a Deus. Oro a Deus todos os dias, irmãos, para que não venhamos desfalecer e que os verdadeiros pentecostais, os verdadeiros cristãos, devem continuar ostentando a bandeira ensanguentada do Calvário, pregando a genuína palavra de Deus, como ela é. Glória a Deus. Teologia dos neopentecostais, né? Primeiro, a prosperidade, onde eles ensinam que o crente não pode ficar pobre, tem que ficar rico, tem que ter dinheiro, muito dinheiro, né? Como diz aí um grande bispo, né? Tem que ter muito dinheiro, né? Para eles, a pessoa que é pobre não tem fé, né? E não está verdadeiramente na presença de Deus, porque Deus não o abençoou com bênçãos financeiras. Segundo, confissão positiva. É um título
alternativo que é para a teologia da forma da fé, que é a doutrina da prosperidade promulgada por vários televangelistas, né? Confissão positiva, né? Eu determino, eu sou isso, eu faço aquilo outro, né? Determinam a bênção de Deus para você, determinam a bênção financeira para você, determinam isso e aquilo. Ora, quem é você para determinar alguma coisa? Se Deus não fora conosco, ora diga a Israel, já de muitos teríamos perecido. Maldições hereditárias, né? Culto de quebra de maldições para crentes. Ora, o apóstolo Paulo disse que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, não deve existir cultos de quebra de maldição, especialmente para crentes. Ora, toda e qualquer maldição, ela é destruída, ela cai por terra quando a pessoa resolve entregar sua vida para Cristo. Toda a maldição é quebrada. Não interessa se lá, quando ele nasceu, os seus pais eram macumbeiros da magia negra e entregaram ele para Oxóssi ou Baluaê, para Exu Caveira, entre outros denominados guias, e ele está ali debaixo de maldição. Quando entrega a vida para Cristo, tudo isso é quebrado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Glória a Deus. Possessão de crentes, né? Os pregadores neopentecostais têm uma cosmovisão que dá lugar à crença da possessão de crentes por demônios. Ora, crente fiel não fica endemoniado. Não existe isso. Né? Não tem como Deus habitar num templo impuro. Portanto, não existe crente fiel endemoniado. Existe desviado. Mas crente fiel não existe. Outras práticas do culto neopentecostal. Hoje observamos práticas que eram comuns na Idade Média, onde o catolicismo se utilizava de objetos ditos sagrados, posse de relíquias e assim por diante, né? Lenço ungido, toalhinha ungida, cimento ungido, óleo ungido, óleo de Israel ungido, arca da aliança ungida. Tudo isso são características de um culto neopentecostal. Muitos deles pegam o óleo de unção, elemento que deve ser usado apenas para obreiros de ministério, para ungir os enfermos. Muitos deles pegam aquele óleo e distribuem para todos ungirem a casa, ungirem o cavalo, o gato e o cachorro. Isso não tem base bíblica, pelo menos da disposição do Novo Testamento. Ok? Essas mesmas práticas, os cristãos brasileiros, até a década de 70, só as viam nos cultos sincretistas. E de lá para cá, década de 80 para cá, a coisa tomou um rumo totalmente diferenciado. Eu fico a pensar, estou muito preocupado com a trajetória da igreja daqui por diante. Só a graça de Deus. E acredito que não está longe do arrebatamento da igreja, visto das grandes heresias que estão acontecendo hoje na casa do Senhor. A evangelização neopentecostais, né? Jesus nos ordenou a pregar o evangelho a todas as criaturas, né? A mensagem deve levar o ouvinte a crer no Senhor Jesus e a se arrepender e confessar os seus pecados para obter a salvação.
O que vemos na evangelização neopentecostal é uma mensagem onde a pessoa é levada à satisfação do bem-estar pessoal, né? Físico, econômico, e não na confissão de pecados. Né? Outra coisa interessante, onde muitos deles pregam a sua própria denominação, e não a Cristo e este crucificado. Né? Faz muito menção do nome de sua igreja, se preocupam muito nos endereços de suas igrejas, quando na verdade devem se preocupar em pregar o Evangelho. E quando se converter, orientar que elas visitem uma igreja evangélica bíblica mais próxima de sua casa e não dar o seu endereço em particular como puxando sardinha para a sua brasa. A gente percebe que não é errado você dar o endereço à sua igreja. O problema é a intenção em dar o endereço da sua igreja. Muitas vezes querendo dizer que a igreja dele é basicamente a única verdadeira. Quando na verdade não existe uma denominação verdadeira. Existe a igreja que está caminhando com Jesus e que segue os moldes da palavra de Deus. Né? Não existe uma igreja em específico denominada verdadeira. Né? Aqui, meus irmãos, meus queridos, terminamos a matéria Doutrina Pentecostal. Espero ter te dado uma visão ampla do que é pentecostalismo, né? Do verdadeiro Pentecostes, né? Do verdadeiro crente pentecostal, que é muito diferente das baboseiras que vemos por aí, infelizmente, em nossos dias. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, até a próxima matéria. Um abraço em Cristo. Shalom!